meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 7, objeto de conhecimento, o homem romântico, o romantismo brasileiro, originalidade e imitação. Detalhamento, romantismo no Brasil, primeiros passos. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, romantismo, amor, emoção, sentimentos. Ah, o amor é lindo, né? Aí, para começar nossa aula, quero saber, você já sentiu vontade de escrever sobre algo que mexesse com suas emoções mais profundas, como um amor impossível, a saudade de casa ou a beleza da natureza? Já pensou aí escrever sobre isso? Ou por que você acha que muitas pessoas usam a arte para expressar sentimentos? Quando você está ali cheio de emoções, como você expressa? Você escreve ali, escrevendo, ouvindo uma música, compondo, desenhando? Como você expressa todo esse sentimento? Você acha que a forma que você expressa o sentimento é igual do seu colega? Modifica? Como modifica, né? Cada um sente de uma forma e expressa também de formas diferentes, certo? O romantismo está no ar. Vamos lá então, relembrar o que é romantismo. Vejam só. Romantismo, a palavra romantismo é formada pelo radical romante, que se refere àquilo que é relativo ao romance, ou seja, às narrativas ficcionais marcadas por sentimentos, emoções e imaginação. Já o sufixo ismo é um elemento formador de substantivos que indica doutrina, sistema, movimento ou tendência artística, filosófica ou política. Muito bem. Portanto, ao juntar o radical romante mais o sufixo ismo, a palavra romantismo passa a significar um movimento artístico, literário e cultural baseado em ideias ligadas ao sentimentalismo, à subjetividade, à valorização da natureza, da imaginação e do individualismo, certo? Muito bem, então a gente relembrou aí, desmembrou a palavra, né? O que cada pedaço aí, cada membro dessa palavra significa. Agora que a gente já relembrou, eu quero que vocês prestem muita atenção à entrevista. Meu nome é Jean Santos, eu sou escritor de fantasia aqui da região, sou professor. Minha formação é totalmente em letras e atualmente eu faço doutorado em educação na Amazônia pela Universidade do Estado do Amazonas. Então, eu acredito que os escritores românticos, eles tinham uma ideia muito limitada do que era a identidade nacional. Então, trazer essa discussão para agora, onde a gente tem ideias tão mais abrangentes sobre o que é identidade, né? A gente vê isso na literatura indígena, a gente vê isso na literatura afro-brasileira, na literatura LGBTQ. A gente vê que a diversidade hoje, que a identidade ela é uma coisa muito mais diversa. Então, se a gente trouxer essa discussão lá do romantismo para os dias atuais, eu acredito que a gente consegue atualizar esse debate, contribuir, né, para realmente construir uma pluralidade de identidades nacionais. Então, além de escritor, eu também sou formador de escritores. Então, para mim, é muito importante que a gente conheça quem veio antes para entender que nós também temos a possibilidade de sermos quem vem agora, quem vem depois. Porque
a gente não consegue construir uma literatura com a nossa cara sem a nossa cara. Então nós precisamos conhecer essas pessoas, precisamos conhecer o trabalho delas para entender que também é possível que sejamos escritores que também contribuamos com a construção dessa identidade. Então eu acho de suma importância conhecer a nossa história literária para que possamos fazer parte dessa história literária também. Sejam curiosos, né? Sejam curiosos porque nós temos muita produção. Eu passei a minha infância ouvindo que não tinha nada para fazer aqui na região, que nós não tínhamos artistas de impacto, mas conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que esses artistas existem, né? Nós só precisamos ter a boa vontade e a curiosidade de acessar o trabalho dessas pessoas, de encontrar essas pessoas, né? De ouvir o que elas têm a dizer e compreender que o que elas fazem hoje nós podemos fazer amanhã, né? Porque a arte, especialmente a arte literária, ela não é contada por uma pessoa, ela é contada por várias. Mas para contar, nós também precisamos ouvir. Muito bem, uma bela de uma entrevista, né? Olha aí a importância. Ele faz ali uma reflexão, inclusive, sobre o romantismo. Ele estava ali em busca da nacionalidade, da identidade do país, né? Então, do que era ser, como seria o Brasil, né? Então, essa identidade. E uma questão que ele faz bem interessante, né? Que se a gente for colocar o que a gente entende hoje de identidade, o que é uma identidade da cultura, da nossa região ou do nosso país, é muito mais abrangente do que na época. Então, como ele fala, era mais limitado. E lógico, porque ali era outra vivência. Com o passar do tempo, com os estudos, a sociedade mudando e tendo mais conhecimento, vai mudar também esse conceito do que é identidade, como forma essa identidade do Brasil, forma a identidade de uma região, como ele comenta ali sobre a importância da gente valorizar escritores, né, da região. Então, por exemplo, como fazer e criar identidade amazônica, né, aqui, ó, do Amazonas, do Pará, enfim, de cada estado. Então, hoje, com a nossa, com o nosso conhecimento, a gente consegue definir muito melhor essa questão da identidade, da nacionalidade, do regionalismo, ok? Então, aí ele faz essa comparação, né, sobre essa busca. E aí a gente está falando de romantismo, a estética romântica, né, do século XIX. Então, ela traz o quê? Não é? Ela tem ali uma substituição, né, a exaltação da nobreza pela valorização do indivíduo. Então, antes se valorizava muito a nobreza, aqui no romantismo vai valorizar o indivíduo, uma vez que o movimento mexe muito com a emoção, com o lado subjetivo, né? Então, o foco ali é o eu, liberdade de criação. Antes desse movimento, havia um padrão, um engessamento, vamos colocar assim. Quando traz essa estética no romantismo, ela quebra isso, ela quer uma maior liberdade de criação, então não vai ter uma formalidade ali na escrita, certo? Na própria estrutura, não vai ter uma obrigatoriedade de, por exemplo, rimas, versos fixos, não tem isso, então ele dá uma quebra nisso. Oposição ao movimento arcadista, né? Porque ele vai buscar o quê? Essa inovação literária e, como eu falei para vocês, tem muito a questão do culto ao eu, porque ele não estava ali valorizando o individualismo, então, se ele foca no individualismo, vai ter o culto ao eu, então, minhas emoções, o que eu sinto, como eu vejo, como eu interpreto ali a situação, certo? Muito bem, então vamos continuar. E aí a gente falou que ele faz uma oposição ao arcadismo. Então vamos ver aqui, olha, arcadismo versus romantismo. Como é a natureza, né? A natureza ali nos dois movimentos. Vejam só. A natureza, no arcadismo, é simplesmente um cenário, algo como um pano de fundo para o que se passa nos ambientes árcades, né? Então, é só um cenário, tá ali, tem muita natureza, ele expressa bastante o arcadismo, a gente vai ter muita presença da natureza, mas é mais como um cenário, a situação vai acontecer ali, tá bom? Como a gente vê aí na imagem, tá? Então, fala ali sobre
a obra, e aí quando ele vai fazendo a leitura, a gente vai percebendo que sempre está nessa natureza. E aí a natureza no romantismo, como ela é vista, como ela é representada. A gente viu que a natureza faz parte ali do nosso movimento, né? Então a natureza é muito mais que um cenário estático, ela é usada como uma projeção do estado de espírito do eu lírico. Então, ela não vai ser simplesmente um cenário, colocou ali, descreve onde ele está e acabou. Não. Ao descrever essa natureza vai contribuir para o entendimento do leitor de como está o nosso eu lírico, porque ela vai ali representar o estado de espírito. Se ele está feliz, essa natureza vai ser representada de uma forma mais viva, exatamente para expressar essa felicidade. Se ele estiver triste, por exemplo, a natureza vai representar a tristeza. Provavelmente ela não vai vir com tantas cores, vai vir mais cinzenta, enfim, vai mostrar que esse cenário está contribuindo ali para essa tristeza, né? Fazendo todo aquele lado melancólico, né? Que o romantismo traz, tá? Principalmente na segunda geração. Certo? E aí, como eu falei agora, a segunda geração, lembrando que o romantismo ele foi dividido em 3 partes que a gente chama de geração. A primeira geração, o foco dela foi na questão da identidade, então vai ter uma pegada bastante do nacionalismo, né? E aí uma das obras que se destaca nessa primeira geração é a Canção de Exílio, que foi publicada em 1857, de Gonçalves Dias, certo? Então, esse lado do nacionalismo, a exaltação do que a gente tem de melhor no país, né? Tanto da fauna, da flora, enfim, ele vai ali exaltar o que a gente tem de melhor. Na segunda geração, que ela é conhecida também como ultrarromântico, ou também chamada de mal do século, certo? Ali o que se destaca, a gente vai destacar um poema ali, é Se Eu Morresse Amanhã, que foi publicado em 1853, e que é do escritor Álvaro de Azevedo, né? Então, essa segunda geração aqui, como eu falei, ela vai ter uma pegada mais melancólica, vai ter um culto entre o amor e a morte. Tanto que olha o título aí da obra, né? Se Eu Morresse Amanhã. Então, ele idealiza muito a questão da morte, almeja, inclusive, a morte, tá? A terceira geração, ela já começa a sair um pouco da bolha do eu, né? A primeira e a segunda geração, ele realmente tem bastante a característica do culto ao eu, do individualismo. Quando vai chegando a terceira geração, ele consegue sair um pouquinho dessa bolha e começa a trazer questões sociais. Então, vai ter ali uma crítica, uma reflexão. Então, um poema que a gente pode destacar aqui é a Canção do Africano, que foi publicado em 1863, que é do escritor Castro Alves, tá bom? Então, percebo que a terceira geração ele já vai dando uma pegada diferente da primeira e da segunda. Vai ali como enxergando mais a vida. Certo? Então, vamos lá, na nossa primeira geração, como eu falei para vocês, nós temos uma questão da identidade, vai ter ali o nacionalismo, e como eu falei, uma canção, um poema que se destacou é a Canção do Exílio. Então, olha só, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Vejam só que nesse trecho ele já vem fazendo uma exaltação da natureza, né, do bosque, certo? Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que eu não encontro por cá, sem que dá a viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, olha só, percebam que já mostra que ele não está aqui, uma vez que ele fala assim, não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, ou seja, para a terra natal dele, que é quem? O Brasil, né? Então, que ele quer o quê? Encontrar, desfrutar dos primores que nós temos aqui. Então, olha, lá, cá, tá? Então, é um momento que ele faz essa exaltação, a saudade ali da pátria dele. Então,
percebo que são características do nosso romantismo, certo? Saudade, valorização do que nós temos de melhor aqui, e esse é um poema que retrata bastante essa pegada da primeira geração, que é o nacionalismo. Certo? Na segunda geração, como eu falei para vocês, ela é ultra romântica, então ela traz uma pegada de muito sentimento, né? E como ela é conhecida como mal do século. Por que é conhecida como mal do século? Foi porque foi o período onde mais jovens faleceram. Né? Porque tinha aquele culto do amor e culto, a idealização, enfim, da morte. Então, eles viam a morte como uma liberdade, a forma de se libertar, de realmente viver intensamente. Vamos lá verificar, olha só. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudade morreria, e se eu morresse amanhã? Quanta glória presinto em meu futuro, que a aurora de porvir e que amanhã eu perdera chorando estas coroas, se eu morresse amanhã. Então veja que toda hora, se eu morresse amanhã, aí pergunta o quê? Se a irmã viria fechar os olhos dele. Minha mãe de saudade morreria se eu morresse amanhã. Então ele fala ali do sentimento que a mãe sentiria caso ele viesse morrer no dia seguinte. Com certeza essa mãe ia sofrer bastante, não? Quanta glória presinto em meu futuro. Ele ver glória, ele ver algo positivo na morte dele. Que a aurora de porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Então, essa geração, ela cultua muito essa questão da morte. Como eu falei para vocês, olha, é uma glória para ele vê a libertação, é o auge. Né? Lembrando que essa geração ela é vista também como o mal do século, uma vez que eles faleceram, mas era assim, era tanto amor, sentimento, a fuga da realidade, que eles acabavam ali se prejudicando na questão da alimentação, bebia muito, e aí o mal do século era o quê? A tuberculose, era comum morrer de tuberculose. Então, esse era o mal do século ali, né? Entre os jovens, porque se descuidava da saúde. Então, dizia assim, morreu de amor. Não, ele morreu por essa doença, né? Por descuidos, tá? Na terceira geração, como eu falei para vocês, ela já traz um cunho mais social, eles conseguem enxergar um pouco mais a realidade em volta, eles começam a enxergar mais, né? E não só mais o eu, deixa o lado individual e começa a enxergar o que tem ali na sociedade naquele momento. Certo? E aí, um dos destaques que a gente vai trazer agora é a canção do africano Castro Alves. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo o seu canto, e ao cantar corre-lhe em pranto saudade do seu torrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar, e a meia voz lá responde ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não o escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Então, vejam aqui que ele fala sobre a questão dos escravos, né? Então, vamos voltar aqui ao nosso texto, no início do texto. Vejam que no início ele comenta aqui, olha, na úmida senzala, sentado na estreita sala. Então, mostra que é pequena, úmida, então não bate ali um sol, por exemplo, né? Sentado no chão, ele vai ali entoar um canto, e esse canto é de saudade, saudade da pátria dele, porque ele foi arrancado da pátria, né? Ele não está no local dele, e aí ele dá continuidade, vejam só, de um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, então olha, ele tem uma criança mostrando ali, que embala, que ela esconde para a criança não sentir dor, para não ver também essa dor, não sentir a dor da criança, porque ali eles não estão vivendo bem. E aí diz assim, que apesar dessa terra ser mais bonita, mas a outra eu quero bem. Então ele sente saudade da terra dele, né? Lá era a terra dele, ele foi retirado. Então, como a escravidão causou dor. Então, ali é uma crítica, tá? A essa situação. Esse movimento, ele começa ali a criticar o movimento escravista. Então, aqui tem essa pegada, certo? Então, vamos lá continuar.
Nós temos aqui também, por uma estética de emoções, né? Nós temos as emoções, aí nós temos o quê? O medievalismo, essa palavra, né? E aí nós temos o quê? Raízes do romantismo, né? Que percorrem exatamente o medievalismo. E aí estende-se até os nossos dias, com novas tendências. Temos ali a idealização do amor, idealização da mulher, idealização do herói, que é uma pegada característica do romantismo, essa idealização do amor, da mulher, do herói. Lembrando que essa idealização ela é bem forte na primeira e segunda geração, já na terceira ela começa a dar uma mudada ali também, tá? Tem ali um pouquinho mais sensual dessa mulher, trazendo um pouco mais para a realidade, certo? Muito bem, então vamos continuar, e aí nós temos autores, né? E aí um autor que se destacou nesse movimento foi o Domingos José Gonçalves de Magalhães, mais conhecido, com os Suspiros Poéticos e Saudade, que inclusive foi o livro que deu, vamos colocar assim, o início do romantismo. Esse livro ele traz bastante temáticas como saudade, sobre a questão da infância, a questão do nacionalismo, né, patriarcado, que era uma questão, que eram questões que a sociedade vivia, certo? Muito bem. Então, agora vamos lá verificar mais uma situação. Vejam só aqui o nosso Brasil. A gente já sabe que o romantismo veio buscando a identidade, então tem bastante nacionalismo. Então, mostra aí, ó, Brasil, nação, 1822, certo? E aí, o que ele busca? Ele, olha, buscar a identidade nacional foi um compromisso mais importante do artista romântico do Brasil. Lembrando que o movimento aconteceu logo em seguida à independência, então, é um movimento que vai ali procurar, então por isso que é importante, né? Porque foi essa busca da identidade brasileira, focar no que nós temos de melhor, certo? E aí nós temos a primeira geração, que a gente já sabe que é nacionalista, tá? Nacionalista, a gente já viu que vai focar ali na questão da idealização da mulher, vai botar o indígena como herói, então vai ter muitos poemas ali indianistas também. Tá? Aí nós temos a poesia. Nesse movimento nós temos tanto poesia quanto prosa, e aí a poesia romântica no Brasil, primeira geração, certo? Traz ali, como eu acabei de falar para vocês, temáticas muito relacionadas à questão do nacionalismo e ao indianismo, né? Que é a questão dos indígenas, tá? Na poesia romântica no Brasil, nós temos o quê? A poesia romântica brasileira, ela é inaugurada, tá? Com um forte apelo nacionalista. Por que tem esse forte apelo? Porque a gente estava ali na nossa independência, engateando, né? Então era importante ter essa identidade. Aí nós temos uma poesia também indianista, né? Então o indígena, elemento primitivo da nossa cultura, será o substituto nacional para o cavaleiro medieval europeu. Então, antes focava muitas questões lá do europeu, e os cavaleiros é uma pegada da Europa, né? A gente consegue ver em bastantes produções. Então, para substituir esse cavaleiro, né, o herói deles, a gente coloca, então, o indígena como nosso herói, uma vez que a gente sabe que são os povos originários, certo? Muito bem. Então, a gente já sabe qual eram as temáticas da poesia, né? E alguns escritores, então, dessa primeira geração que eu posso apresentar para vocês. É o que, né? A gente já viu que nós temos, ainda agora a gente viu do Domingos José Gonçalves de Magalhães, e também nós temos o Antônio Gonçalves Dias, também conhecido somente como Gonçalves Dias. São dois escritores que se destacaram na primeira geração. Na segunda geração, a gente viu que é uma geração que traz o ultrarromântico, né? Então, é o ultrarromantismo, também conhecida, a gente já viu que ela pode ser conhecida como ultrarromântico, a gente viu que pode ser conhecida como geração mal do século, mas também como uma geração byroniana, uma vez que eles ali se inspiravam muito no escritor Byron, né? Que não é brasileiro, mas eles pegavam bastante referência desse escritor que
a escrita dele tinha ali uma questão mais mórbida, né, sombria, triste, realmente um culto à morte. Por isso que essa geração é conhecida como mal de século, porque cultuava, idealizava a morte. Certo? Muito bem. E aí, o que o ultrarromantismo expressa? Confirmando o que eu já falei, né? Amor e morte, medo, solidão, culto à natureza sombria, né? Para combinar com o que ele sentiu, porque a gente já viu que a natureza no romantismo, ela vem ali traduzindo o sentimento, o estado de espírito do eu lírico, idealização absoluta da realidade. Eles não conseguiam enxergar a realidade, eles idealizavam bastante, tá? Na segunda geração, né, nós temos aí poetas, tá, da segunda geração. Vamos então conhecer alguns poetas dessa segunda geração? Muito bem, então olha só, poetas dessa segunda geração que se destacaram bastante foi Manuel Antônio Álvares de Azevedo, Casimiro José Marquês de Abreu, conhecido somente como Casimiro de Abreu, são destaques da nossa segunda geração. Quem mais que nós temos? Luiz Nicolau, né, Fagundes Varela e Junqueira Freire, dois escritores que se destacam aí na nossa segunda geração. Na terceira geração, como a gente já sabe, é uma geração que ela foca mais o lado social, carrega ali uma crítica. Vamos lá, então, verificar essa terceira geração. Na terceira geração, ela também é conhecida como condoreira, né? Poesia social, ela tem essa pegada, então por isso que ela vai ter essa poesia social. A terceira geração seria a fase da transição para outra corrente literária, que seria o quê? O realismo. Por isso que ela já começa a sair da bolha, começa a enxergar a realidade, e aí ela vê a questão da crítica, do lado social. Por isso que ela tem essa pegada, porque já começa ali uma nova pegada, iniciando ali o realismo, a qual denúncia, né, vai ali dos vícios e os males da sociedade. Uma poesia social defende os ideais, né, do que a gente viu lá da escravidão, né? Então, o abolicionismo da república, certo? Muito bem. E aí, característica dessa geração é o quê? Liberdade, abolicionismo, realidade social, negação do amor platônico, né? E aqui um destaque desse momento, um poeta dos escravos, Antônio Frederico de Castro Alves. Então, ele batalhou bastante nas produções dele, certo? Muito bem. E aí, como eu falei para vocês, o romantismo, além da poesia, ele traz também um gênero de prosa, né, que já são os nossos textos mais elaborados, tá? Classificação das nossas temáticas aí desse momento, tem o quê? O histórico, urbano, indianista, realista. No histórico, uma inspiração no passado. No urbano, vida na corte, um luxo da burguesia. Indianista, o índio, né, o indígena como marca nativa. Regionalista, simboliza a nacionalidade, costumes, né, registrados. Então, tem todas essas temáticas nas produções que traz esse movimento. O principal autor seria aqui o nosso José Martiniano de Alencar. Então, conhecido também somente como José de Alencar. Então, ele se destaca como nosso escritor trazendo essas temáticas, certo, gente? Muito bem, a nossa aula sobre romantismo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.